Segunda parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel, dia 24 de Shvat. Segunda parte da Parashá Mishpatim, Shmot Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 20. Assim como começamos ontem, são leis jurídicas agora. A Torá está falando leis jurídicas de acordo com a lei da Torá. E, com certeza, elas têm toda a razão e a justiça. Só que ficaria longo demais começar a esmiuçar e debater o porquê. E eu não pretendo pegar o caminho da apologética de começar a justificar como se a Torá tivesse que ser justificada, que é uma lei divina, de como as coisas têm que funcionar. O trecho é realmente longo em relação aos demais dias, vou tentar encurtar ao máximo. O que é importante saber é o seguinte: quando se faz indenizações, muita coisa é pago em dinheiro. E quando se avalia feridas em pessoas, ou até vida em pessoas, uma parte do prejuízo vai ser avaliado de acordo com o preço do mercado escravo. Assim é a lei da Torá. Às vezes exige outras indenizações além da depreciação do corpo agredido, e às vezes não. Como vamos ver aqui adiante, então. Começamos a falar ontem a lei do assassinato. O assassinato é punido com pena de morte. Uma pessoa que machuca a outra é presa até o agredido ser curado da ferida dele. Se ele começa a caminhar, sinal que não vai mais morrer, e o preso fica solto. Claro que tem que indenizar todo tipo de indenização de prejuízo que ele causou ao agredido. E agora segue aqui. O que acontece quando a pessoa está machucando um escravo canaanita? Falamos que tem dois tipos de escravos: escravo de origem judaica, que vende previamente sua força laboral por 6 anos, e tem aquele escravo canaanita, escravo de origem não judaica, que passa uma pré-conversão, e esse é vendido para sempre. Ele e seus filhos e suas filhas todos estão no regime escravo. Existe libertação prevista em lei, mas não tem obrigação de libertá-los. Então é uma venda para um prazo indeterminado. Agora, quando uma pessoa machuca o seu escravo ou a sua escrava canaanita com um instrumento que é capaz de matar, e o escravo morre, então vai se matar o amo a fio de espada, vengando a vida desse seu escravo que ele machucou. Mas tem um desconto em relação a agressões de pessoas livres, que ele vai ser preso só um dia. Se passar 24 horas e o escravo não morreu, então o dono não será cobrado, o dono não será liberado e não será punido. A Torá diz porque ele é parte dos seus bens, é sua prata, o seu dinheiro. Como eu disse, não procura o que fazer apologética, e também não procurei o porquê no Talmud. Talvez seja a consideração de que ele não tem nenhum interesse de matar um escravo, que é um bem que ele possui. E deve ter outras descrições na Torá oral sobre isso, por quê. Agora, se for outra pessoa, então não é o dinheiro da outra pessoa. Ele é um simples assassino, será preso até o escravo sair caminhando que nem qualquer pessoa livre, e se ele não caminhar mais, vai ficar preso até ele morrer, no caso. Então, o agressor será morto. Em resumo, quem mata um escravo, pena de morte. O dono tem umas isenções. Se passar mais de 24 horas, então ele não será morto. Agora, seguindo a lei de agressões físicas, pessoas brigam. Se 2 homens brigarem e um querer machucar o outro, e passou perto uma mulher grávida, sem querer agredir ela, um dos briguentos, um dos que estão brigando, vai atropelar
empurrar, ferir a mulher grávida, ela vai sair viva, ela não vai morrer, mas os fetos vão sair e vão morrer, vai perder a gravidez. Pertence ao marido da mulher o valor dos fetos no mercado escravo. Quanto custaria? Qual é a diferença do preço de uma escrava grávida para uma escrava não grávida? E o agressor dará para o marido dessa mulher. Isso de acordo com a avaliação do tribunal. Quer dizer, o marido vai cobrar no tribunal e então será forçado a pagar. Agora, se a mulher for morrer dessa agressão, então o que está acontecendo aqui? Uma pessoa queria matar um e acabou matando outra pessoa, que não tem nada a ver. Qual é a lei? Então, sabe? Então, isso aqui você colocará uma vida contra a vida, uma vida por vida. Isso aqui tem uma discussão no Talmud. Alguns sábios dizem ele será morto mesmo, literalmente, e outros dizem não, ele não quis matar ela. Quando a pessoa mata uma pessoa que ele não planejou, qualquer detalhe de involuntário no assassinato desqualifica o crime. E ele não será punido com pena de morte, somente com a multa que será dada aos herdeiros dela, de acordo com o valor dela no mercado escravo. Então, alguns dizem que é pena de morte, quis matar um e matou o outro, pena de morte. Outros dizem não, quis matar um e matou o outro, apenas indenização para os herdeiros. Uma multa pelo descuido. E aí segue. Se não matou, mas feriu, aqui vem lei de indenizações de agressões físicas. A famosa frase: olho por olho, dente por dente, braço por braço, pé por pé. Esses quatro são órgãos que ele deixou inválido aquela pessoa, deixou cega ou deixou sem uma parte do seu corpo. E os sábios deduziram no Talmud, de Bava Kama, página 84, toda essa questão de olho por olho não é literalmente, é tudo em dinheiro. Se avalia no mercado escravo o quanto vale o olho de um escravo, o dente de um escravo, o braço, o pé, e esse valor ele vai dar de indenização. E aqui segue agora agressões irreparáveis. Tira um órgão e é um prejuízo irreparável. Agora, existe um prejuízo que é sofrimento, queimadura por queimadura, ferida por ferida. Ferida essa primeira é corte por corte, ferida por ferida aquela seca que não saiu o sangue para fora, ferida por ferida. Também será pago. O que será pago aqui? O sofrimento. Como é que será avaliado? Quanto uma pessoa dessas aceitaria que seja machucado para receber? Por quanto dinheiro ele aceitaria apanhar tanto, sofrer tanto? Vai pagar para ele um valor que vai ter valido a pena o sofrimento. Essas leis de indenizações vão somando. Então, a lei dos órgãos irreparáveis se aprende o prejuízo corporal. Se tem invalidez, ele paga. Aqui, sofrimento. Quer dizer, de um detalhe você aprende para todos os outros. Então, sempre existirá indenização por sofrimento, indenização por invalidez. E assim vai. Nós tínhamos visto ontem cura, a medicação e o tempo de não poder ter trabalhado, que também deverá pagar. Em outro momento vamos ver a questão de vergonha também. E as indenizações vigoram mesmo quando uma tem uma e a outra ao mesmo tempo, elas vão somando. Agora voltando para a questão de escravos, a pessoa que deixar cegar, machucar o olho do seu escravo ou da sua escrava cananita, e assim da mesma maneira estragar qualquer um dos 24 extremidades do corpo, dedos das mãos e dos pés, orelhas, nariz, genitais,
qualquer um desses que ele deixar cortado ou sem sua função, deverá libertar esse escravo ou essa escrava em troca dessa ferida. Da mesma forma, se derrubar um dente do escravo ou da escrava, deverá libertar o escravo ou a escrava em troca do seu dente. E mesmo que for uma criança que o dente é dente de leite, da mesma maneira ela será libertada por causa dessa agressão. Agora vamos para a lei de agressões de animais. Quer dizer, animais que agridem pessoas ou outros animais. Realmente esse assunto de hoje é estudado em yeshivot anos, com diversos tipos de detalhes e tabelas e opiniões, e é muito pouco para fazer num programa como esse, mas quem se interessar depois que busque o Talmud da Babilônia ou o Código de Leis Shulchan Aruch Rosh Mishpat. Lamentavelmente em português tem pouca coisa a respeito. Então, primeira coisa, no touro tem duas condições: um touro nervoso agressivo que agride, e um touro calmo. A pessoa deve cuidar do seu animal para não agredir pessoas, mas se é um animal calmo, ele pode tomar cuidado normal. Se é um animal selvagem, agressivo, ele precisa tomar cuidados especiais. Na verdade, qualquer animal. O touro é só um exemplo do tipo que eles tinham mais comum de um animal perigoso que andava no meio das pessoas. Agora, quando a pessoa, um touro calmo agride, até não se confirmar um touro selvagem, o dono não precisa pagar o valor total da indenização. É considerado um acidente natural, em parte. Então, ele divide o prejuízo com o agredido. E aqui vai. Se for chifrar um touro e matar um homem ou uma mulher, número 1, o touro fica proibido de consumir e de aproveitar aquela carne para qualquer tipo de valor financeiro. Ele fica confiscado, confisca-se o boi e ele é apedrejado. Lançado, na verdade, é apedrejado, morte com apedrejamento ou com lançamento da altura de 2 andares. E o dono do touro está isento. Então, um touro assassino é confiscado e o touro é morto e o dono não é acusado. Agora, se for um touro perigoso, um touro que já no dia anterior e antes, 2 dias anteriores, ele chifrou 3 vezes, que ele chifrou anteontem e ontem, agora é a 3ª vez, e o dono ficou sabendo e não cuidou de fechar esse animal, e por causa do descuido ele matou um homem ou uma mulher, o touro será morto, e também seu dono deve sua vida para Deus. A Torá fala literalmente que será morto, mas a Torá explica que será morto na mão de Deus. Porém, o tribunal tem como resgatar a vida do homem nesse caso. Se for lançado sobre ele um valor de indenização que vai resgatar a sua alma perante Deus, então ele poderá se salvar. E o tribunal deve fazer isso. Ele deve pagar tudo aquilo que o tribunal cobrar. Quanto é que o tribunal vai cobrar? De novo, um touro selvagem, o dono sabia que ele é perigoso e não cuidou. E o animal matou novamente uma pessoa. Quer dizer, ele tentou, chifrou anteontem, chifrou ontem, e hoje ele chifrou, e não só que chifrou, mas conseguiu matar alguém. O touro é confiscado e morto, e o dono, ou Deus mata ele com morte súbita, mas precisa proteger, ele pode pagar uma indenização. Qual é a indenização? Rabi Ishmael diz que tem que pagar o valor do prejuízo inteiro no mercado escravo, quer dizer, matar uma pessoa, o valor daquela pessoa no mercado escravo. Rabi Akiva diz o valor do agressor, quer dizer, além de confiscar o touro, ele tem que pagar o valor de mais um touro igual. E assim ele fica isento da morte, pelo seu descuido. E isso não muda se ele matou uma criança, um menino ou uma menina, a lei será a mesma. Porém, se ele for chifrar, o seu touro for chifrar e matar um escravo ou uma escrava, a Torá definiu uma multa única. O touro é confiscado e morto, e a multa do dono será 30 ciclos. E o Rashi diz quanto que é 30 ciclos de Torá.
O ciclo pesa 4 moedas de ouro, que totaliza meia unquia. Eu imagino que seja meia onça de ouro, pelo peso preciso da cidade de Colônia. Colônia, na Alemanha, uma cidade onde o Urashi também viajava, o Urashi vivia entre a França e a Alemanha, na Alsácia, Lorena, viajava. Então, o valor que se vendia meia onça de ouro no mercado de Colônia vezes 30, quer dizer 15 onças de ouro, era a multa de quem deixasse o seu animal selvagem solto e matasse um escravo ou uma escrava. Tem aqui a questão de animais. Agora vamos para a questão de prejuízos causados, não por animais, por instrumentos mortos, por objetos. Qualquer objeto. A pessoa deixou algo que desliza e o outro deslizou e morreu, deixou algo pontiagudo e o outro caiu sobre ele e morreu. Só que aqui o exemplo comum é uma escavação, um buraco. Uma pessoa que abre um buraco que já foi cavado antes, ou ele cava um buraco novo e não cobre ele de volta. Buraco na rua, a pessoa pode cavar no seu território privado e não cobrir. Embora seja uma coisa errada e imoral deixar alguma ameaça perigosa no teu terreno particular, mas não é lugar de estar não fala disso aqui. Quando a Torá fala que tem um mandamento de colocar um parapeito no telhado, ali está, de não deixar um perigo no seu terreno particular. Mas aqui fala na rua. A pessoa que acha um buraco no meio da rua, ele destampa por alguma razão e depois não tampa de volta. E fica ali aberto o buraco. E um buraco de 10 punhos de profundidade pode matar, se alguém cair ali um animal. Menos do que isso pode machucar, mas não matar. De qualquer maneira, a pessoa que abre um buraco e não tampa, destampa e não tampa de volta, ou que cava um buraco novo e não deixa lá uma tampa, com uma tampa forte que os animais possam passar em cima e não vai quebrar, que se trata no meio da rua, e caiu ali um touro, um animal, não uma pessoa. A pessoa tem que se cuidar. Então, não se trata de ter que pagar uma pessoa cair no buraco. O problema é da pessoa que caiu, ela tinha que se cuidar. Mas animais, você abre um buraco na rua e tem animais que não se cuidam. Então, caiu ali um touro, deverá pagar o valor do prejuízo ao dono do touro. Caiu ali um asno, um burrico carregado com objetos, deve pagar apenas o valor do prejuízo da morte do animal e não a dos objetos. Então, no buraco aí, que a pessoa faz um obstáculo, indeniza apenas os animais vivos que passam ali e caem e morrem. Como é que é a indenização? O dono fica com o corpo morto do animal e se avalia quanto vale esse corpo morto para alguma utilização que ele possa servir. Desconta isso do valor total do animal em vida. E a diferença, o dono do buraco tem que pagar. Esse valor tem que ser pago com dinheiro, se não tiver dinheiro até mesmo com bens móveis de qualquer tipo. Se for pago com bens imóveis, tem que ser dos melhores imóveis que ele tem. Volta aqui a agressões de animais. Quando um touro atropela ou machuca de outra maneira um outro touro, a ponto de outro touro morrer. Então, um touro matou o outro, um boi, um animal matou um outro animal. Se vende o boi vivo, e se divide o seu valor, e se vende um boi morto, e se divide o seu valor. Porque se trata de um touro calmo, e daqui a pouco ele saiu da casinha e machucou um outro. Então, o dono tem que pagar a metade do prejuízo. Um touro calmo, o dono tem que pagar a metade do prejuízo. Como é que se faz a metade do prejuízo? Então é uma lei com vários detalhes aqui. Eu achei longo, eu não vou conseguir resumir tudo ele de uma vez. O resumo é o seguinte: no máximo ele tem que pagar o valor do touro. Quer dizer, no máximo é confiscado o touro para indenizar. Então, esse aqui é o máximo de indenização. Então, dependendo do valor do agredido, do agressor, você faz o seguinte:
se formos vender os dois animais envolvidos e dividir o valor deles pela metade, então o outro vai ficar com meio vivo e meio morto, e o agressor ficará com meio vivo e meio morto. Acaba que ele absorveu a metade da morte no prejuízo, se forem no valor igual. Mas se os valores forem diferentes, ele deve indenizar a metade do prejuízo do outro, desde que não seja mais que o valor total do seu animal vivo, aquele que agrediu. Agora, se for um touro não calmo, um touro selvagem, que já de ontem agrediu e o dono descuidou e não prendeu ele, deve pagar o prejuízo inteiro. De que maneira? O dono do animal morto tem que vender o cadáver e descontar o valor dele do valor total do animal em vida. E a diferença, o dono do touro agressor, do animal agressor, tem que pagar. Agora vamos para a lei de roubo. Uma lei específica para todos, tá? Para bois, para a raça bovina e para a raça ovina. Uma pessoa que roubar um touro ou um carneiro e abateu ele para vender a carne, abateu ele, matou ele para fazer a carne, ou vendeu ele em vida, se for um touro tem que pagar 5 touros de indenização depois de ser pego, e se for um carneiro, 4 carneiros. Por que essa lei específica? Rabi Yochanan ben Zakkai diz o seguinte: no carneiro ele tem um desconto, não tem que pagar 5 vezes, porque o carneiro ele carregou no lombo, então ele se desprezou, ele tinha que se esforçar. Esse desprezo faz parte da punição dele, por isso a indenização ele paga somente 4 carneiros. Agora no boi, que caminha nos pés e não carregou o boi, paga 5. Rabi Meir fala outra coisa: o touro você paga 5 vezes mais, porque o dono do touro usava ele para arar o seu campo e não podia trabalhar, perdeu o tempo de trabalho. Por isso ele paga 5 no touro. No carneiro que não trabalha, paga apenas 4. Isso é uma lei específica para esses animais. Agora a questão de autodefesa, muito importante. Começa o capítulo 22. Um ladrão que invade uma casa e é pego, considera-se que ele veio para matar. Porque não existe uma pessoa que enxerga um invasor no seu território, pegando os seus bens, e não reage. Não existe uma pessoa que não reage. Conclui-se que um ladrão que entra para o território do outro está disposto que haja reação e que ele vai matar. E por isso quem mata ele está agindo em autodefesa, está matando alguém que veio matar ele. E não será cobrado a sua vida, seu sangue. O exemplo da Torá é o exemplo comum: escavação. Invasor por escavação, mas não faz diferença na verdade. Qualquer tipo de invasor, que supõe-se, quando a pessoa invade o território do outro sem permissão, supõe-se que ele veio disposto a matar se for necessário. E por isso ele é considerado um assassino e considerado sem direitos de viver. Quem matar ele não é cobrado. Porém, agora vem uma parábola. Se o sol ilumina sobre ele, aí a vida dele tem valor e não pode matá-lo. Somente ele tem que pagar seu roubo. E se não tiver dinheiro, ele tem que ser vendido como escravo para pagar o valor. Com o valor de sua venda, será pago o roubo. O que é essa parábola aqui do sol, se o sol iluminar sobre ele? Então fala o seguinte: se é claro para a gente que nem a luz do dia, que esse homem não veio para matar, por exemplo, um pai que está roubando da casa do filho, sabemos que o pai não quer matar um filho. Então, é claro que ele não vai, mesmo que o filho reagir, ele não vai matar. E por isso é proibido matá-lo. Quer dizer, depende da nossa avaliação. Será que o ladrão veio realmente para matar? Será que ele veio com intenção, se for necessário matar, ou que ele veio somente para roubar e de nenhum jeito não pretende matar? Se ele de nenhum jeito não pretende matar, então não existe o argumento da autodefesa. De qualquer maneira, o ladrão tem que pagar. Quanto que ele paga? 2 vezes. Se for encontrar na mão dele o roubo, seja touro, asno ou carneiro, está na mão dele, vivo, ele não vendeu e não abateu. Então, qualquer coisa que for roubado, seja uma coisa viva ou não viva, ou um objeto, paga o dobro. Paga 2 vezes.
se forem animais, tem que pagar o valor deles quando eles estão vivos, e não o valor deles em morte. E o Onkelos tem uma outra forma de interpretar essa questão, essa palavra pagará. O Rashi explica a forma literal. Quando você sabe que ele não veio para matar, só para roubar, deve apenas pagar e não morrer. O Onkelos diz o seguinte, em relação à parábola da luz do sol. Se tem ali testemunhas, e os testemunhas avaliam que esse homem não vai matar o dono da casa, eles avisam o dono da casa que ele não pode matar, eles advertem o dono da casa, não mate ele porque ele não vai te matar. Junta-se o fato deles adverterem o dono da casa com o fato de ter lá mais gente testemunhando e podendo levar o agressor que seja ao tribunal. Supõe-se que não haverá morte ali. Então, se um invasor num território particular que tem mais gente, de acordo com o invasor não vem para matar no lugar que a lei será cumprida, e por isso não pode matar ele. Digo eu, talvez no Brasil não cabe esse argumento, porque os nossos ladrões, mesmo quando tem muita gente, a lei aqui não é cumprida. Então, de qualquer maneira, eles vêm para matar. Bom, até aqui está o Romash desse dia, bem longo, mas é interessante e importante conhecer. E são esses assuntos que se estuda-se na Yeshiva em um grande detalhe.